Esta é uma ferramenta que não apenas compara o lucro real com o lucro presumido, mostrando a melhor opção entre ambos, mas oferece um meio de você conhecer o ponto de equilíbrio entre esses dois regimes tributários. Ou seja, se você digitar um valor de faturamento mensal, ela informará o custo, o valor do custo, com o qual os dois regimes apresentarão o mesmo peso percentual de impostos. A partir daí, você consegue analisar os mais diversos cenários possíveis, e encontrar a melhor escolha tributária para a sua empresa. Bem, será mais fácil entender indo direto para um exemplo prático. Então, vamos lá. Bom, primeiro, vamos para a aba Atividades. Aqui, olha, nós lançamos as atividades que estão relacionadas ao lucro presumido, ok? Para quê? Para definir qual é a presunção de lucro para efeito do imposto de renda e para efeito da contribuição social. Então, observe que, no caso de serviços em geral, pressupõe-se que 32% do faturamento seja lucro, o mesmo percentual para a contribuição social, ok? Então, vejam o seguinte, se a empresa tem um faturamento no trimestre, digamos, de R$100 mil, então R$32 mil vai ser a base de cálculo para os 15% de imposto de renda. E R$32 mil será a base de cálculo para o cálculo da contribuição social de 9%. Se olharmos aqui embaixo, os serviços hospitalares, vamos ver que a base de cálculo para efeito do imposto de renda é de 8%, ou seja, de R$100 mil, considera-se que R$8 mil é lucro, sobre o qual será cobrado 15% de imposto de renda. E R$12 mil será a base de cálculo para a contribuição social, ou seja, sobre R$12 mil será cobrado 9% de contribuição social. Bom, se você não encontrar aqui a sua atividade, então você tem que digitar, colocar os percentuais e automaticamente estará dentro desta lista de escolha aqui. Bem, já está selecionado serviços hospitalares, E vejam aqui embaixo que ele já mostra, olha, 8% para o imposto de renda e 12% para a contribuição social. Enfatizando que 8% aqui não é a alíquota, nem os 12%, mas sim o percentual de presunção de lucro, ou seja, presume-se que 8% do faturamento seja o lucro para ser base de cálculo para o cálculo do imposto de renda, com alíquota de 15%. E a mesma coisa para a contribuição social, só que a alíquota é 9%. E aqui a presunção é de 12%, que 12% do faturamento é lucro. Bom, ano aqui, vamos alterar para 2019 e vejam que já teve efeito aqui nos meses. Agora vamos para o campo de percentual de aproveitamento do PIS/COFINS, este aqui. Bom, é assim, o que acontece? Toda vez, todo o insumo, a energia, tudo que é canalizado para gerar o produto da venda ou para a prestação de serviço, ele gera crédito de PIS/COFINS. E esse crédito, ele é abatido da base de cálculo, ou seja, ele é abatido dos débitos de PIS/COFINS gerados em função da venda ou da prestação de serviço. Então, quando eu digo que 100% gera crédito, significa que 100% dos custos, das despesas relacionados com a produção ou com a atividade fim da empresa serão aproveitados para serem abatidos dos débitos. E aí, a diferença, débito menos os créditos, é que é a base de cálculo para as alíquotas do PIS e do COFINS. Importante considerar que essa forma de cálculo, em que a alíquota é cobrada sobre a diferença entre os débitos e créditos de PIS/COFINS, se aplica exclusivamente ao lucro real, pois no lucro presumido a cobrança recai diretamente sobre a receita ou faturamento. E para saber qual é o percentual correto, é preciso envolver
a contabilidade, né? Entender lá, em função da atividade da empresa, quanto de aproveitamento se consegue através das compras, das aquisições, ou seja, do que é necessário para produzir os bens para venda ou a prestação de serviço, né? E não dá para interferir aí, mas para efeito da nossa análise, por enquanto vamos deixar em 100%. Bom, vamos agora ao preenchimento, à simulação em si. Então colocamos o ano de 2019 e digamos que tenhamos feito aí, a sua empresa fez uma projeção do faturamento para o ano seguinte e também dos custos, tá? Então é aqui que você preenche. Então vou preencher de forma aleatória, tá? Vou pôr aqui, ó, 90 mil reais no mês de janeiro. Aí ele já, para facilitar a vida, já copia para baixo, mas nada impede que você venha aqui e apenas substitua, tá? Porque essas fórmulas voltam depois automaticamente e vocês vão ver. Vou por aqui 92 mil, aqui 75, aqui 85, depois voltou a 95, aí aqui vou manter como 90, aqui 87, aqui 105, aqui 94, estou chutando, 99 e aqui 89. E custo de despesa sempre positivo, tá? Também. Aqui vamos colocar um valor de despesa, vai 65 mil. Também a mesma coisa, né? Ele já propõe os mesmos valores para baixo, mas vamos alterar aqui na mão. Aí aqui foi 68 mil, aqui foi 63, aqui foi 55, aqui 60, aí 67, aqui 72, vamos até o fim, né? 60, e digamos que o resto foi 65, tá bom? Só para não ter que ficar preenchendo aí mais. Bom, neste panorama já é possível perceber aqui nesta coluna de lucro presumido e na coluna lucro real qual é o regime mais vantajoso para este cenário, ok? Então, o regime mais vantajoso é o que está sendo mostrado em verde. Então, o peso dos impostos federais para esta situação é menor no caso do lucro presumido, bem menor, né? Então você veja que vai pagar 64.900, quase 65 mil reais aí de impostos federais, né? Contra 117.195 reais se estivesse no lucro real. Se estiver no lucro real, ok? Então, o peso 5,93 aqui no lucro presumido, olha, dos impostos é muito menor. Então, obviamente, melhor estar no lucro presumido nessa situação, ok? E vejam que essa conclusão está aqui. Olha lá, para o cenário definido no quadro mensal, à esquerda, o lucro presumido é a melhor opção. Bom, aqui, dependendo de cada panorama, cada cenário criado, vai te dar uma informação diferente. Agora vamos ver o recurso do ponto de equilíbrio entre lucro real e lucro presumido. É um recurso muito interessante que te ajuda a ter uma análise mais rápida, né? Ele considera duas opções: a base faturamento mensal e a base seriam os custos despesas mensais. Este aqui já está selecionado, que é a base faturamento mensal. Vamos iniciar por ele. Vamos colocar um valor aqui, 100 mil reais. 100 mil reais. E vamos clicar nesse botão verde. O que aconteceu? Ele ajustou aqui os faturamentos mensais, ele substituiu aqueles preenchidos por esses, né, como se fossem valores médios, ok?
e também o custo. Ó. Ele achou esse valor de custo, 82.165,41. O que significa isso? Que ele manteve, como você informou que a base é o faturamento mensal, ele manteve esse valor e encontrou um custo proporcional que faz com que o peso do lucro presumido seja igual ao do lucro real. Assim você está observando o limite das coisas. Então, se você está numa situação, fala assim, a minha empresa vai faturar 100 mil reais por mês, a partir de qual custo, de qual resultado ou custo é que eu tenho que pensar em mudar de regime. Então, se a empresa vai ter 100 mil no ano de 2019 por mês, então você já sabe que para essa atividade de serviços hospitalares, né, você tem um custo de até R$ 82.165,41, né? Não de até. E tendo este custo, você vê que estaria empatando lucro presumido com lucro real. E aqui vem a informação. Para o cenário definido no quadro mensal à esquerda, caso o peso dos custos / despesas seja maior que 82,17%, então a melhor opção é a do lucro real. Caso contrário, será a do lucro presumido. O que isso quer dizer? Se aumentarmos aqui para 90 mil reais, o que aconteceu? Olha lá, o lucro real passou a ser mais interessante. Por quê? Houve uma diminuição no resultado. Tá certo? Se, de outro lado, colocarmos aqui 80 mil reais, o que aconteceu? O resultado foi maior e o lucro presumido passou a ser mais interessante. Né? E olha que mudou de novo a conclusão. Né? Para o cenário definido no quadro mensal, à esquerda, o lucro presumido é a melhor opção. Ok? Ah, mas eu quero fazer com base nos custos. Eu sei o custo, mas não sei o faturamento. Então, que faturamento que seria importante em função dos meus custos, dos custos informados? Bom, vamos já alterar, mas antes vou mostrar um outro recurso que é o de restaurar valores. Vou clicar aqui, ó. Olha o que ele fez que é interessante. Aqueles valores lançados originalmente foram recuperados, ok? Mas tem que tomar um cuidado, porque se você clicar aqui mais de uma vez, ele vai fixando sempre como anterior aquele que estava por último. Então, se alterarmos aqui, ó, se eu clicar novamente, ele vai substituir aqueles valores originais por estes daqui, tá bom? Então tem que tomar um cuidado. Então, vou restaurar, ó lá, e agora vou fazer uma nova simulação, um novo cenário, criar um novo cenário. Vou aqui, escolhi. Veja que até mudou a cor, né, para te ajudar a perceber que você agora está trabalhando com os custos. E digamos que o seu custo seja de 100 mil, vamos manter os 100 mil, tá? Então o seu custo mensal será 100 mil reais. Vou clicar aqui. Ó. O que acontece? Para que o lucro presumido tenha o mesmo peso que o lucro real em termos de impostos, né? O seu faturamento tem que ser este, R$ 121.248,66, como médio, né? Com faturamento médio, tá bom? Para um custo médio de 100 mil reais. Tá? Então, uma ferramenta muito interessante. Ela tem uma outra forma, eu vou restaurar de novo, só para a gente não perder aqueles valores lá. E vamos fazer o seguinte, ó. Ainda dentro desses valores, eu vou clicar aqui, ó. Olha o que ele fez. Ele me trouxe qual é o custo médio para esta situação, ok? E agora você pode calcular o custo. Ó. Olha lá. O que ele fez? Ele está te mostrando agora um outro panorama, que com 78 mil reais, para aquela situação que você lançou, ele só transformou numa média, tá vendo? Ele só transformou aquele custo que você tinha, um custo para cada mês, num custo médio. E te definiu qual é o valor do faturamento mensal para que o lucro presumido, o custo, o peso do lucro dos impostos no lucro presumido, fique igual ao peso dos impostos pelo regime do lucro real. Corrigindo, nós não fizemos o cálculo dos custos, mas sim o da receita bruta ou do faturamento, né? Agora sim,
vamos calcular os custos informando as receitas. Então, primeiro vem aqui, altera, né, para que seja a base o faturamento mensal. E vamos colocar novas projeções de receitas aqui. Digamos que janeiro aí, primeiro mês, 300 mil, depois 310 e 315, 320, 325, 330, 335, 350, 360, 380, 400, 430. Então, já com a base de faturamento escolhida, vamos clicar aqui. Então, o que ele trouxe? Ele trouxe o valor médio, que se somarmos 346.250 vezes 12, tem que dar os R$4.155.000, ok? E agora, vamos clicar aqui para achar o custo que faça com que o lucro presumido fique igual ao lucro real em termos de peso dos impostos, né? Olha lá. Então vejam que ele achou esse custo, que é o que a gente chama de traz o ponto de equilíbrio entre o lucro real e o lucro presumido, tá certo? É isso, simples assim, tá? Agora vamos entrar na área do cálculo dos impostos. Então, clicando aqui nesse botãozinho azul, olha lá, ele te abre os impostos e as alíquotas deles, né, para o lucro presumido. E aqui você consegue visualizar as fórmulas que foram utilizadas para o cálculo dos impostos. A mesma coisa no lucro real. Aqui as alíquotas e as fórmulas. Fechou aqui. Aí você tem uma visão global. E é isso. Bom, agradeço a oportunidade novamente e ficamos à disposição para esclarecer qualquer dúvida através do nosso site planilhaacessível.com.br. Até a próxima!